Meus irmãos, graça e paz, que Deus os abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E eu quero aqui te trazer algo, vai falar ao seu coração, te dar um despertamento. Mas antes de tudo, no que você colocar as tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Nenhuma praga, nenhuma retaliação vai prevalecer, tá bom? Quero que você deixe o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal, vai nos ajudar muito. Não esqueça de deixar o teu joia e o teu like. Se você precisa e crer e aceita uma oração, deixe o teu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Cidade, estado, país e onde você nos assiste e quem precisa. Deixe os pedidos aqui, de madrugada eu entro e apresento em oração. O resto é Deus que vai fazer. Tem pessoas deixando mais vezes o nome porque eles têm visto que Deus tem operado por misericórdia. Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para nós, tá bom? No final desse vídeo eu faço uma oração ao teu favor. Se você tiver Instagram, me siga no Instagram, Olavo Amaral. Me ajude a crescer nessa plataforma. Vou deixar um vídeo aqui. Eu venho trazendo aqui a irmã Lisa Rios. Isso mesmo, ela é dos Estados Unidos. Estou trazendo um vídeo aqui. Muitas pessoas estão pedindo vídeos dela aqui no meu canal. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição. Olha, se você não concordar, eu te respeito. Ela vem trazendo mais um alerta de uma experiência que Deus lhe deu. E agora eu quero que você deixe a sua conclusão. Ela deixa um alerta, ela deixa bem claro que vai surgir algo aí, e depois você deixa a sua opinião, que eu respeito se você não concordar. Mas como pessoas estão pedindo o vídeo dela aqui no meu canal, eu estou reagindo com o vídeo dela aqui. Deixa o teu like, deixa o teu joia, é muito importante para o canal. No final desse vídeo eu faço uma oração, e também no primeiro comentário aqui vai ter um link de um e-book, Fortalecimento Espiritual, como você jejuar, explicando a forma do jejum, vários jejuns, e também vários sentidos de oração aos dias, ao decorrer aí da semana, enfim, é algo forte para o teu elevo espiritual e também palavra, quem gosta de conhecimento. Vai estar aqui no primeiro comentário fixado um e-book, tá bom? Preste bem atenção nesse vídeo. Paz do Senhor, irmãos, aqui quem fala é Lisa Rios, não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey, e hoje nós vamos fazer mais um vídeo. Eu tentei fazer uma live, mas não deu certo. O computador não tinha bateria, caiu a live, depois fui tentar e não consegui. Mas vamos lá, vou ler aqui, Mateus capítulo 5, é as bem-aventuranças ou o sermão da montanha. É claro que nós não vamos ler todo, porque é muito, né? Então vamos ver aqui, Mateus capítulo 5. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão justiça e misericórdia, né? Bem-aventurados são os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aí, continuando aqui mais um pouquinho. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado, né, pelos homens, como a gente coloca na neve, né? O sal não tem sabor de sal, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candeeiro ou candelabro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique
a vosso Pai que estais no céu. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-las, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um tio, ou só um traço, no caso fala um traço, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior à dos mestres da lei e fariseus, e de todo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, aqui tem que ter compromisso com aquilo que o Senhor fala para nós, tá? Eu sempre procuro colocar dentro da palavra do Senhor, não saindo de dentro das coisas que o Senhor tem me mostrado, né? Então, por exemplo, hoje eu vou contar para vocês, foram 3 visões que o Senhor me mostrou hoje pela manhã. Eu vou explicar para vocês algumas coisas que às vezes vocês não entendem, né? Porque no reino dos céus, como eu já falei outra vez, por recompensa, né? Por exemplo, Deus manda você orar por alguém, ou alguém da família, seja uma pessoa, tá? Ele manda você orar. E você, quando você começa a orar, você tá lidando com potestades terríveis, né? Que são terríveis. Posso mencionar, por exemplo, são potestades do reino das trevas, né? Você está mexendo diretamente com Satanás. Aí vem nomes, Exu Caveira, Zé Pilintra, tem Amorfrodita, tem Pombagira, tem... cada país, ela se chama de um nome, tá, irmão? Então, elas não vão se chamar todas no mesmo nome, porque depende da língua de cada pessoa. Então, essas potestades, elas são dominadoras. Então, por isso que nós temos que estar orando, repreendendo e mandando, expulsando para fora de nossas vidas, tá? E nas vidas daquelas pessoas que Deus coloca pra gente para orar. Então, é um preço a pagar, né? É um preço que a gente paga em oração. Então, quando a gente ganha aquela batalha, né, que a gente está orando, Deus vai mostrando retaliações na família, retaliações em algum lado. Então, você continua orando e aí aquelas retaliações, ela muda, ela tá numa pessoa, depois ela muda para outra. Aí você vai orando e aí sai de uma pessoa, vai para outra, você ora, até chegar a recompensa, até chegar a hora que... Por exemplo, Deus pode te dar um hino dizendo que sim, que a batalha foi ganha. Pode te dar um louvor, pode te dar uma palavra, pode te dar visões sobre algo que vai acontecer. Então, no mundo espiritual é recompensa. Deus dá aquelas recompensas quando você vence as batalhas, tá? Mas às vezes Deus mostra antes o que ele vai te dar. É como se você fosse, por exemplo, não estou fazendo apologia a jogo, é como se fosse um prêmio. Você vai correr, né? Você é um atleta, você vai correr para ganhar aquela medalha. Então ele te mostra ali, olha, aquela medalha, se você vencer essa luta, você vai ganhar aquela medalha. Entendeu? Então você vai estar orando, batalhando, né, por vida, arrancando, né, essas vidas das garras de Satanás. Então Deus mostra o mundo espiritual também. Deus mostra como que é o inimigo, né? Mostra ele, como é que ele trabalha, o que é que ele faz, né? Deus mostra claramente, tá? Tipo assim, não é pra gente ter medo, irmãos, porque quando a gente tá na batalha, Deus mostra as coisas que tá acontecendo. Então a gente não tem mais medo. A gente tem medo quando a gente não tem Jesus. A gente fica dando chilique com medo. Mas quando a gente tem Jesus, a gente não tem mais medo de nada. A gente pisa bicuda na cara do diabo e joga ele no chão e esmaga a cabeça dele, tá? Porque a palavra de Deus diz que eis que eu vos dou autoridade para pisar e esmagar a cabeça da serpente.
Então eu queria falar para vocês sobre isso, que é batalhas espirituais. Então as batalhas, elas são diárias, elas são todos os dias. Se você está em jejum e oração, né, a gente tem as batalhas que o Senhor nos dá para fazer. Eu não vou especificar quais batalhas, quais são as pessoas, no caso, que Deus me dá para mim batalhar, porque senão cria choque, né, às vezes, né, porque Deus dá aquelas lutas, aquelas batalhas grandes pra gente. É guerra, irmão, é guerra. Temos que estar revestido com a couraça, né, da justiça do Senhor, com capacete, né, aqui fala, a couraça da justiça, ela pode ser uma metáfora que representa, né, a armadura espiritual que os cristãos devem usar para se protegerem de tentação e desafio. Ela é uma dos componentes da armadura de Deus, juntamente com o cinto da verdade, o sapato da paz, o escudo da fé, o capacete de salvação e a espada do Espírito, tá, irmão? A gente tem que se revestir todos os dias. O Senhor me ensinou, eu me revesti com a armadura de Deus, né? A couraça da justiça protege... A couraça da justiça protege o coração do crente, que na Bíblia representa a personalidade, a consciência, a vontade da pessoa. Vestir a couraça da justiça significa receber a obra redentora de Jesus, que assumiu os pecados da humanidade e cumpriu a justiça de Deus. A couraça da justiça representa a proteção espiritual dos órgãos vitais que são colocados sobre a proteção do Espírito Santo. A passagem de Efésios, né, que fala que é 6, 14 até o 17, assim permaneça firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Amém, irmãos? Então, são essas guerras que a gente tem, como eu já falei para outras pessoas assim. Então, Deus, ele dá recompensa pra gente. Quando a gente está orando, ele nos abre a nossa visão depois da batalha vencida. Então, foi essas batalhas, essas visões que o Senhor me deu, que ele me dá. Por causa que eu estou sempre no jejum e na oração, né? Um rapaz falou assim pra mim, por isso tu tem muita comida dentro de casa, por isso tu jejum, tu tem muita comida dentro de casa, tu não come. Não, eu como, irmão, normal, só que eu não como durante o dia, né? Eu como só a partir de 6 horas da tarde, quando eu termino meu jejum. Claro que ontem eu não jejuei, ontem era Natal, dia de comilança, todo mundo comendo pra todo lado. Imagina, eu ia fazer jejum no dia desse, né? Aí eu joguei meu jejum da quarta para o sábado. Aí sábado, sim, eu estarei jejuando, tá? Então, eu quero falar para vocês o que Deus me mostrou sobre Portugal de novo. De novo, eu fiquei, assim, muito comovida de novo, porque eu entrava dentro de Portugal na região de Porto, tá? Na região do Porto. Eu não sei se Coimbra tá lá perto, mas é a região do Porto. Deus me mostrou muita água entrando nessa região, invadindo cidades através dos rios, né? Eu vi muita água, muitas ondas muito grande, invadindo o território de Portugal na área do Porto, tá? E eu vi uma moça brasileira, ela falava bem assim, meu Deus, tanta água. Ela falava desse jeito, né? Eu vi isso agora por volta aí de 3 horas da manhã para 4 horas da manhã, quando eu estava orando. Irmão, eu passo a noite quase toda orando. Eu acordo, né? E volto a orar de novo. Enquanto eu estiver acordado, se eu estiver acordado, eu tô orando. E depois eu vi, né, antes disso, né, eu vi uma pessoa, parecia uma brasileira, eu não sei se era brasileira, mas parecia, sentada na praia. Ela estava sentada na praia e vinha aquela onda. E eu disse, meu Deus, essa mulher não se move para lado nenhum. E parecia que a água, assim, perto onde estava a água, onde as ondas batem, né, vai e volta, ali estava tudo escuro, preto. Eu falei, meu Deus, isso é morte. E aí, tinham algumas pessoas também fazendo exercício, caminhando por lá. E vinha a onda quando invadiu aquela área do Porto todinho. E aí, eu já me via, né, dentro da cidade parecia a cidade do Porto.
ali perto daqueles córregos, daqueles rios. Eu não sei se tem rio, mas córrego, eu estava perto deles, tá? E aí eu vi uma moça brasileira, uma voz de uma moça falando assim, meu Deus, tanta água, entende? Isso foi o que o Senhor me mostrou sobre Portugal. Outra coisa que Deus me mostrou, eu não sei se eu ainda estava em Portugal ou se eu estava no Brasil. Eu sei que Deus me mostrou o arrebatamento de novo. Deus me mostrou o arrebatamento da igreja de novo. E eu estava na frente de uma igreja católica. E eu olhava para dentro da igreja, estava todo mundo sentado nos seus bancos. E aí, quando eu olhava, né, tava lá o padre. Só que quando o padre saía, vestido da batina, vestido naquelas roupas lá, tudo, ele saía para fora da igreja. Quando ele saía para fora, ele olhava para o céu, as lágrimas caíam no rosto dele, ele chorava muito. Porque eu conseguia, tipo, como se eu estivesse lendo o pensamento dele. Eu preguei tanto a palavra, mas preguei tudo errado. Então, eu tô ficando porque eu não preguei a verdade, eu não falei a verdade, aqui na igreja todos ficaram. Então, irmãos, vocês aí que são algumas pessoas que têm família, que são de padre, coroinha na igreja católica ou algo assim, irmãos, vocês avisem a esse povo aí da igreja católica que muitos, não vou dizer todo, porque eu também não sou Deus, né, para afirmar 100% de todos, mas muito do povo, do núcleo da igreja católica e os fiéis vão ficar porque eles estão agarrados nas imagens e os padres não pregam a palavra de Deus, tá? Vocês sabem, não é segredo para ninguém, que a igreja católica tem duas doutrinas. A doutrina da igreja para eles, para os padres, para as freiras, para tudo, lá dentro da igreja. E a outra doutrina é para os fiéis, né? Aquele negócio de purgatório, rezar para morto, batizar criança, aquilo ali tudo é dinheiro. Rezar para o morto ficar no purgatório, 7 dias de missa. Entendeu? Aquilo ali tudo é dinheiro, tá? Aquilo ali são os que vivem, né? Usando a palavra do Senhor, né? Distorcendo a palavra do Senhor em fins lucrativos, tá? Outra coisa que Deus já tinha me mostrado, e eu vou falar aqui de novo, é sobre o Edir Macedo, né? E sobre aquele Valdomiro, não sei se o nome dele é Valdomiro Santiago, eu não sei. Eu sei que é Valdomiro, aquele homem moreno lá de Minas Gerais, que ele usa um chapéuzão. É esse aí. Então, Deus me mostrou, o Edir Macedo, ele estava no púlpito. E vinha uma mão e amarrava a mão dele, assim, e ele caía pro lado. Ele caía, se ele... tipo, pro lado da esquerda que ele caía, ele tava no púlpito. Eu entrava dentro da igreja Universal e eu via o Edir Macedo, ele caía, morto, ele já caía morto. A mão do Senhor vai derrubar ele, porque ele não prega a palavra de Deus como tá? E outra coisa que Deus me mostrou, que eu já falei em outro vídeo também, para vocês que não viram os vídeos, né? Eu tô repetindo algumas coisas, porque eu quero chegar... no Emílio, não é Emílio não, Valdomiro. Deus falou que a mesma coisa que vai acontecer com Edir Macedo, vai acontecer com o Valdomiro, aquele homem lá de Minas Gerais, que era de uma igreja aí, não sei qual o nome da igreja dele, que ele usa um chapéuzão aí, que é boiadeiro, o povo chama ele de boiadeiro, né? Então, é esse aí, Deus disse que vai acontecer a mesma coisa. E outra vez, Deus me mostrou também, a Igreja Universal, eu via que dava um terremoto muito grande, e eu via aquela igreja toda rachada, de rachadura de terremoto. E eu olhava para dentro da igreja e eu via um monte de pastores, mais ou menos aí uns 15 ou 20 pastores, eles tudo agarrados no braço um do outro, rodando igual em círculos. Tipo assim, e agora, o que vamos fazer? Porque não tem, a igreja caiu, acabou tudo. E aí Deus me falava, eu vou pegar esse povo e vou botar eu vou levar outros ministérios. Deus falava para mim assim, desse jeito. Que Deus ia colocar ele para outras igrejas, que a Igreja Universal, ela vai estar
ela vai rachar igual um terremoto, e as ovelhas todas do pessoal da Universal, Deus vai levar elas para outros ministérios, tá? Foi Deus que falou isso, tá? Outra coisa, irmão, que eu vou falar pra vocês, eu nunca falei isso, é sobre a Igreja Universal. Eu fui lá na Igreja Universal uma vez, algumas vezes eu fui lá na Igreja Universal, muito tempo atrás, quando eu cheguei na América, há 24 anos, quase 25 anos atrás, eu fui lá na Universal, porque naquela época, a Universal estava dominando as igrejas tudo, então eu fui lá. Quando eu fui lá, irmãos, Deus me deu uma visão. Eu vim para casa e eu vou lhe contar a visão que Deus me deu. E eu estranhei, mas eu não entendi aquela visão naquele dia. Eu entrei lá e eu vi aquela roda de pessoas manifestando o diabo lá dentro. E eu tava como se eu estivesse numa arquibancada, né? Como se eu estivesse assim num estádio. E aí eu tava sentada na arquibancada e tava vendo aquela cenação, aquele pessoal lá, entrevistando o demônio, falando. E aí quando Deus me mostrava aquilo ali, né, Deus falava bem ali, isso aí é um centro de bruxaria, ou seja, de candomblé, de umbanda, algo assim. Deus falava desse jeito pra mim, né, que aquilo ali era tipo um terreiro de macumba. Pronto, era um terreiro de macumba. Deus falava pra mim, a palavra certa, achei, terreiro de macumba. Então eu fiquei assim, sem saber o que falar, o que pensar. Como assim, Senhor? E esse povo prega tanto a tua palavra aqui e tudo. Aí depois fui ver que eles distorcem a palavra e que eles focam só em prosperidade, entendeu? Então Deus me mostrou. Então quando Deus me falou que a Igreja Universal, Deus vai rachar ela todinha, o Edir Macedo Deus vai descer a sepultura dele, e a igreja vai rachar todinha, né, e aquelas ovelhas vão se dispersar para outros lados. E também eu vi Deus falando para mim, a terceira coisa foi que a Igreja Universal era como um terreiro de macumba, tá? E que Deus falou para mim, já tem mais ou menos um mês e pouco, eu tava esperando mais coisa de Deus falar sobre esse homem, esse tal de Valdomiro, aquele do Chapeuzão, que Deus disse que vai fazer a mesma coisa com o Edir Macedo, tá? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, né? Sobre água em Portugal, muita água em Portugal, e a pessoa falando, meu Deus, tanta água, gente na praia, andando normal, e vinha aquelas ondas enormes na região do Porto. É claro que a costa de Portugal quase toda vai ser afetada, né? Porque tem a área de Lisboa, que é muito baixa também, a área do Porto, e algumas áreas do sul de Portugal, tipo Algarve, né? Ali, aquelas áreas ali também serão afetadas. Não tanto, né? Não sei se tanto, porque Deus não me mostrou para ali, mas eu tô falando, porque aquela área ali vai ser afetada também, porque água, ondas muito grandes, tá? Que vai invadir Portugal, tá? E também eu falei do arrebatamento da igreja, que eu vi o arrebatamento da igreja de novo, e eu via o padre, né? O padre saía lá de dentro da igreja chorando, todo vestido naquelas roupas de padre, chorando, muito chorando, as lágrimas caíam, comovido, muito, porque ele tinha ficado por causa que eles pregavam somente a mentira dentro da igreja e induzia o povo a adorar santo, ou seja, a idolatria, tá bom? E sobre o Edir Macedo eu já falei também, né? Sobre a Igreja Universal, sobre a morte do Edir Macedo, que Deus vai levar, baixar a sepultura, e do Valdomiro também vai ser igual, tá bom? Então, é essa mensagem que eu tinha para vocês, que hoje o Senhor me mostrou, tá bom? Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero fazer uma oração ao teu favor. Pai, abençoa todos que chegaram aqui pela manhã, tarde, de madrugada, os que são nossos inscritos e que não são os nossos inscritos, os que são semeadores da boa semente e não são semeadores também, os que são mantenedores, os que não são, enfim, todos que chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, livra de toda praga, maldição, perseguição, olho gordo, inveja,
Pai, abençoa, dê saúde, visita as pessoas que estão enfermas, que precisam de saúde, dê vitória, livramento, confirma a bênção, a grande bênção especial do céu. Abençoa a vida financeira, material, familiar, espiritual, profissional. Senhor, se tiver alguém desempregado, abre porta da providência. Senhor, prepara a mesa farta para dentro dessa casa. Repreende as enfermidades. Quem estiver enfermo, quem estiver internado, hospitalizado, coloca as tuas mãos e dê o grande livramento dos céus. Senhor, eu profetizo bênção, livramento e providência em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode falar um amém? Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal. Se você tem Instagram, me siga no Instagram, Olavo Amaral. Me ajude a crescer nessa plataforma, tá bom? Tem um botão aqui embaixo, seja membro do canal. Não tem fidelidade. Você pode se cadastrar a qualquer momento, mas vai nos ajudar muito o canal. E também a chave Pix e o código QR Code está aqui em cima, no topo, para você ser um semeador da boa semente. Semeador da boa semente é aquele que planta no nosso ministério. No demais, Deus tem devolvido 7 vezes mais. Não tenho vergonha de falar isso, porque pessoas, uma vez por mês, plantam no meu ministério. Se eles plantam, é porque eles têm visto que a oração tem surtido efeito. Eu não faço, é Deus que faz. Oro nos comprovantes, saúde, multiplicação e livramento. Se não puder, ore por nós, não é obrigado. Mas se puder, plante uma semente. Deus vai lhe abençoar poderosamente. Vai mais 2 vídeos meus aqui. Deixa o teu like, o teu joia, que é muito importante para o canal. Vai nos ajudar muito. A plataforma não está entregando o conteúdo e precisa da tua mão estendida. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.